Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, dia 10 de março de 2021, eu, a vossa professora Sônia Santos, estou aqui para ministrar então mais uma aula da nossa disciplina de tópicos. Estou enviando para vocês o nosso vídeo número 2. Essa disciplina, ela faz toda uma retórica, ela faz um desenvolvimento, um preparatório para o exame de suficiência da prova do CRC. É de total importância que vocês realmente se apliquem a essa disciplina, porque ela faz toda a diferença quando vocês estiverem já então fazendo essa prova. Estou enviando para vocês também algumas questões de provas passadas do CRC. Quero que vocês desenvolvam as questões, quero que vocês não apenas deem a resposta, mas desenvolva de fato a questão, tá bom? O cálculo em si. Muito obrigada pela atenção, tenha uma excelente aula. Vamos ficar juntos então e tirando todas as dúvidas. Um fortíssimo abraço, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus. Ok, pessoal, então vamos lá, nosso slide número 2. Nós vamos estar falando com vocês sobre os aspectos formais da apresentação das demonstrações contábeis. O conjunto completo das demonstrações contábeis deve ser apresentados pelo menos anualmente, inclusive a informação corporativa. Quando nós falamos dessa questão da apresentação, ela é muito interessante, porque o ano de exercício social compreende o quê? Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, do período de 12 meses. Contudo, quando se altera a data de encerramento das demonstrações contábeis da entidade e as demonstrações contábeis são apresentadas para um período mais longo ou mais curto do que um ano, a entidade deve divulgar, além do período abrangido pelas demonstrações contábeis. Quando a gente fala nesse sentido, eu preciso demonstrar, por exemplo, eu poderia demonstrar, divulgar as minhas demonstrações, por exemplo, com um pouco mais do que um ano? Sim. E um pouco menos do que um ano? Algumas empresas são obrigadas, inclusive, a fazer isso, principalmente empresas de capital aberto, e que elas trabalham com ações, elas vendem ações em bolsas de valores. Então, é muito comum elas fecharem as demonstrações contábeis em menos de um ano, porque elas precisam prestar esse trabalho. Essa divulgação, ela é obrigatória, porque ela estará apresentando para um público externo, que são seus investidores. O fato de que não são inteiramente comparáveis os montantes corporativos apresentados nessas demonstrações. Quando a gente fala dessa questão da comparabilidade, é muito interessante, porque nós só conseguimos fazer a análise das demonstrações quando nós conseguimos comparar a mesma demonstração com um período de 1, 2, 3 anos. Isso é muito importante para que você, investidor ou usuário interno ou externo, possa entender de que forma essa empresa está em seu franco desenvolvimento ou não. Além disso, ao menos que um pronunciamento técnico do CPC permita ou exija de outra forma, a entidade deve divulgar a informação corporativa com respeito ao período anterior, para todos os montantes apresentados nas demonstrações contábeis do período corrente. Também deve ser apresentada de forma comparativa a informação narrativa e descritiva, que vier a ser apresentado quando for relevante para a compreensão do conjunto das demonstrações contábeis do período corrente. Quando eles falam dessa forma, porque nossas demonstrações contábeis é um assunto bastante técnico. Então, quando ele fala, é necessário que você utilize as demonstrações de forma comparativa, a informação deve trazer compreensão, porque nem todos estão preparados para a absorção dessa informação. Então, é muito importante que você faça, então, essa informação de que forma que todos possam entender o que o contador está apresentando. Outra situação bastante interessante é a questão da compensação dos elementos contábeis. Nós sabemos que os nossos elementos contábeis, eles compreendem os ativos, que são os nossos bens, ou a aplicabilidade de todo o que nós temos em passivo. O passivo são as obrigações de uma empresa,
né? Ou a origem de um capital. As nossas receitas é todo o faturamento, é tudo que ela consegue produzir no seu ciclo operacional, e suas despesas são os pagamentos que precisam ser feitos também durante o ciclo operacional, ao menos que a compensação seja exigida ou permitida por algum pronunciamento técnico. Nessa toada, a entidade deve informar separadamente o que são passivos, o que são ativos, o que é receita e o que é despesa. Ora, a compensação desses elementos do balanço patrimonial ou na demonstração do resultado, exceto quanto refletir a essência da transação em um outro evento, prejudica a capacidade dos usuários de compreender as transações. Outro evento nas condições que tem ocorrido é de avaliar futuros fluxos de caixa da entidade. Dessa forma, a mensuração de ativos líquidos de provisões relacionadas como provisões de obsolescência nos estoques ou provisão de crédito de liquidação duvidosa nas contas a receber de clientes não é considerada exatamente uma compensação. O que esse slide quis mostrar para vocês é o seguinte: nessa questão da compensação, é claro e evidente que tanto nos nossos balanços patrimoniais quanto nas nossas DRS, os elementos contábeis eles aparecem de forma segregada, diferenciada. Ativos e passivos, receitas e despesas, contas patrimoniais, contas de resultado. Muito bem. E mais, quando ele fala que a mensuração de ativos líquidos para a provisão relacionada, o que não entra como compensação é os valores de provisão de estoque em obsolescência. Ou então, o que é obsolescência de um valor de estoque? Vamos dizer que você é um revendedor, né, de uma empresa de celulares e de repente você tinha muitos Nokias, aquele antigo Nokia tijolinho. E você então, de uma hora para outra, o que aconteceu com esse tipo de produto? Ele ganhou e na verdade ele perdeu espaço, né, para os equipamentos, pelos aparelhos com uma tecnologia mais avançada, que são os Androids. Então, o que aconteceu com esse estoque? Ele poderia ter um valor X, ele vai cair esse valor e vai entrar em estado de obsolescência, né? E também, o que não é a questão das provisões de crédito de liquidação duvidosa, principalmente naquelas contas a receber de clientes. Nós sabemos que para o fechamento desse balanço haverá a necessidade de fazer essas duas provisões, sim, tá? Não são consideradas como contas de compensação, porém elas são necessárias para que se faça o entendimento em que o cliente usuário possa entender por que é que um ativo está menor, né? Se eu tenho estoque, por exemplo, que valeria R$1 milhão e lá no balanço ele aparece por 800 mil, o que aconteceu? Eu posso dizer que houve uma pequena diferença do seu status por questões de obsolescência no produto. Ou então, eu tenho lá uma conta para receber de clientes e 5% dela não me aparece. Por quê? Exatamente pela conta que eu preciso trabalhar de liquidação duvidosa a receber. Vídeos, eles estão trabalhando só aquele apanhado inicial, tá? Para o que nós vamos realmente estudar, que são as nossas demonstrações contábeis. Vamos ao nosso slide número 6, a respeito do prazo para divulgação das demonstrações contábeis. A Lei 6.404 de 76 determina o prazo limite de 30 dias antes da Assembleia Geral Ordinária para que as demonstrações contábeis estejam à disposição dos acionistas. Considerando que a Assembleia deverá ocorrer no dia 30 de abril do ano subsequente, né? Subentende-se que o prazo limite para o fechamento das demonstrações contábeis é 31 de março do ano subsequente. Por fim, uma dúvida muito comum é a respeito do limite de obrigatoriedade de uma norma contábil, que nós já vamos ver no nosso próximo slide. Queridos, é claro e evidente que as normas e as leis, elas nos dão as diretrizes, os meandros de que forma o contador irá trabalhar.
E é claro e evidente que nós contadores trabalhamos o que? Sobre a maestria de legislações, sobre o direito. Se então uma empresa que tem lá seus acionistas, que vai ter uma Assembleia Geral Ordinária para a apresentação das demonstrações contábeis, que vai ser então no dia 30, como eles estão falando aqui, 30 de abril do ano de 2021, quando que essas demonstrações precisam estar prontas? Dia 31 de março desse mesmo ano. Então é uma questão de concordância, o elemento que o parecer, a demonstração, o relatório contábil precisa estar pronto. Slide número 5 trata da obrigatoriedade das demonstrações na apresentação das demonstrações contábeis. Nós sabemos que muitas empresas sujeitas à aplicação obrigatória dos pronunciamentos questionam a necessidade de cumprirem todos os requisitos dos CPCs, não apenas o 26, tendo em vista que algumas determinações poderiam, inclusive, prejudicar a correta compreensão do patrimônio do desenvolvimento da entidade. Nesses casos, a norma contábil esclarece que, em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração vier a conduzir à conformidade com o requisito de pronunciamento técnico, conduziria a uma apresentação tão enganosa que estaria em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis, estabelecido na estrutura conceitual para a elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. A entidade não aplicará esse requisito, a não ser que esse procedimento seja terminantemente vedado ao ponto de vista legal e regulatório. Todavia, quando a entidade não aplicar tal requisito previsto em um pronunciamento técnico, deverá divulgar em notas explicativas. O que esse slide quer nos abordar é algo muito interessante, pessoal. Tá? O slide número 5 ele fala da questão dessa obrigatoriedade de se cumprir todos os passos dos CPCs, seja ele 26 ou outro CPC. Porque uma entidade que ela não possa, por exemplo, conduzir todos os passos que o CPC exige, o que ela precisa de fazer? Ela precisa estar instrumentada essa situação aonde? Em notas explicativas, que também é uma demonstração contábil que vai dar então o seu parecer final lá, devido ao fato de não ter então dado regra a essa obrigatoriedade em relação à apresentação dessa demonstração e também na sua divulgação. Conforme então nós já vimos nos outros slides, é apenas um apanhado que a professora está colocando para vocês, dizendo que as demonstrações contábeis elas seguem as normas do CPC 26. Porque é o CPC que nos dá então toda a questão parametrizada junto aos padrões internacionais para a confecção e também a confecção e o pronunciamento e também a divulgação da demonstração contábil, tá? Conforme visto, amplo alcance da aplicação do pronunciamento contábil em discussão. Aliás, inclusive as entidades que não estejam obrigadas poderão sim aplicar as determinações da norma contábil, a fim de emitirem demonstrações segundo os padrões internacionais, facilitando o acesso e a avaliação por parte de fornecedores e investidores internacionais. Dada a sua devida importância, relevante à compreensão dos seus princípios, dos seus principais itens, por qualquer aplicador ou usuário contábil, inclusive investidores e credores, precisam compreender a correta apresentação da demonstração contábil, considerando que tal conhecimento facilita a identificação de elementos obtidos ou distorcidos na apresentação da entidade. Quando a gente fala no CPC, nessa confecção, na divulgação, o que acontece? Você vai estar o quê? Em conformidade aos padrões internacionais para a elaboração e divulgação
das demonstrações contábeis, facilitando então para que os seus usuários internos ou externos possam absorver essa informação. Então, é muito importante que as entidades, as que são obrigatórias e as que não são também, usem já, né, essa questão relacionada ao CPC 26. A professora está ficando hoje por aqui, deixando mais essa informação para vocês, tá? Lembrando que lá na plataforma do Moodle você já tem trabalhos para serem feitos e enviados para a professora. Um fortíssimo abraço para vocês. Já fico à disposição para tirarmos as nossas dúvidas. Fiquem com Deus. Boa aula. Tudo de bom.